Bora então aprender um pouco de tecnologia e informática aqui para concursos, processos seletivos que não são necessariamente de cargos para a área de tecnologia, né? Então, informática básica, tecnologia básica aqui para concurso, por exemplo, de professor. Então vamos lá, gente. Já vou iniciar aqui com a primeira questão, ela já está aqui do lado. Peço para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, inscrevam-se no canal aí para estar ajudando o meu trabalho e bora então para estar resolvendo aqui. Tá? Vamos lá então. A primeira pergunta diz o seguinte, ó. O Microsoft PowerPoint oferece uma grande variedade de recursos para aprimorar a qualidade e a interatividade das apresentações. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então vamos lá, mesmo para aquele mais leigo, às vezes já viu alguma coisa de PowerPoint, que o programa ele é justamente por quê? Para montar apresentações, slides ali de apresentações, né? Vem junto com o Microsoft, tem versões genéricas. E a pergunta aqui, ela está pedindo para a gente assinalar a alternativa correta em relação à sua função. Então vamos analisar uma a uma, eu vou explicando as incorretas e a correta também, como sempre aqui nos meus vídeos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Letra A diz o seguinte, ó, que o PowerPoint ele não oferece suporte para a inclusão de vídeos em apresentações, ficando limitado a apenas imagens e texto. E essa informação ela é incorreta, porque o PowerPoint oferece sim suporte, né, para você estar podendo carregar vídeos nas suas apresentações. Então, primeira informação incorreta. Segunda informação é a letra B. A letra B diz o seguinte, ó, o recurso de animação por trajetória permite que os usuários criem caminhos personalizados para objetos em movimento, o que acrescenta um nível adicional de dinamismo às apresentações. Essa alternativa, gente, ela é a alternativa correta, porque o PowerPoint ele possui sim, né, um tipo de animação ali que é a trajetória de animação, que é essa função você está conseguindo usar, tá? Ela realmente ali dá para você desenhar, fazer o movimento, personalizar ali o movimento dentro da apresentação. Então, letra B, informação correta. Vamos seguir aqui no PowerPoint para a gente analisar. Letra C, ó. A sequência de transição de slides pode ser modificada conforme a preferência do usuário, mas não é possível controlar a velocidade das transições. Informação incorreta, você também pode fazer isso, você pode justamente ali estar configurando o tempo da transição de cada slide. Informação, então, incorreta. Letra D. As animações podem ser aplicadas apenas como objetos de imagens e formas, não podem ser utilizadas para efeitos adicionais. E essa informação ela também é incorreta, tá? Ele também pode ser usado ali gráficos, formas, né, através de efeitos adicionais. Então, a informação está incorreta. E a letra E que diz o seguinte, ó, o recurso de slide mestre apenas formata títulos e rodapé, sem oferecer opções mais avançadas de personalização. Então, o slide mestre, na verdade, é aquele slide que vai dar a regra para todos os outros ali, todas as outras apresentações. Então, essa informação, ela está incorreta, gente, porque o slide mestre é uma ferramenta ali que você, poderosa, você consegue mexer no layout, fonte, cor e plano de fundo, e aí ele vai fazer isso gerando um padrão para todos os outros slides. Então, informação incorreta. Essa primeira, então, aqui, a gente, letra B é a correta, tá bom? Sobre o Microsoft PowerPoint. A segunda fala sobre dispositivos removíveis. Aqui, o mais conhecido hoje é o pendrive, né? Que a gente conhece. E os dispositivos removíveis são o quê? São amplamente utilizados ali para transferência de dados entre diversos dispositivos, como o quê? Computadores, tablets e smartphone. E a pergunta é: assinale a alternativa que define corretamente um dispositivo removível. Letra A, então, está dizendo o seguinte: ó, componentes físicos que podem ser conectados ou desconectados a um dispositivo. Informação correta, né? Ele é um hardware, lembrando que hardware é o que? O componente físico do computador, do notebook, da tecnologia ali, e ele pode sim estar bem ali a descrição dele. Então, pendrive, você pode conectar, desconectar, levar para outro computador. Cartão de memória, a mesma coisa, pode usar o seu próprio celular como isso, um HD. Então, a alternativa A é a alternativa correta, ele pode ser feito sim. Letra B diz o seguinte, ó, software projetado para executar tarefas específicas em um computador ou dispositivo móvel. Não tem nada a ver, né, com dispositivos removíveis, que é hardware, como eu falei. Então aqui já falou software, informação incorreta. Então quando a gente começa, a gente já pensa, eu falei já que é um hardware, ou seja, peça física. Se eu estou falando de algum componente físico do computador, ele é hardware. Software, ele é programas, tá? Então, ela é aquilo que está dentro, não é palpável ali, não é, né? Eu não consigo estar pegando ele. Então, essa diferença é bom vocês guardarem a diferença entre software e hardware, se for cair numa questão para vocês. Letra C. Dispositivo exclusivamente utilizado para armazenar informações na nuvem. Nuvem, gente, é como o mais famosinho que a gente pode usar como um genérico para isso é o Google Drive, né? Que você coloca, é uma memória que está dentro da internet, você coloca os seus dados, eles ficam gravados lá, aquilo que você precisa, as suas planilhas, os seus textos, as suas imagens, aquele arquivo que você precisa, né? Porém, ele não é um dispositivo removível, tá? Ele é uma memória parecida, né? Como se fosse um HD,
que fica dentro da internet, né? Ao contrário do HD, que ele é uma peça física que a gente consegue transportar. Então, informação incorreta. Letra D é um aplicativo móvel que permite os usuários acessar e gerenciar arquivos dados em seus dispositivos móveis. Informação incorreta. Né? Isso aqui é mais parecido aí com a ideia da nuvem, tá? Então ele não se encaixa como um dispositivo que eu posso estar tirando, trocando ele de computador, trocando ele ali de dispositivo, tá bom? Né? Ele não é removível, especialmente isso. E letra E, sistema operacional que pode ser inicializado a partir de um dispositivo de armazenamento externo. Essa informação ela também é incorreta, porque sistema operacional, programa, ele é o que? Software. Então já não entra. Quando a gente fala de dispositivo removível, eu posso colocar e tirar do computador. Ele é físico, eu posso pegar, então ele é hardware. Então a informação está incorreta nesse caso aqui. A informação correta, então, letra A. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, né, questão 3, a próxima questão, que é sobre o que? O Excel. Então o Excel, ele é um programa que funciona ali para a gente criar planilhas, né, principalmente, e ele tem algumas informações ali, ele tem algumas funções extras, que é muito importante ali, até para a questão de cálculo, a gente está conseguindo usar eles. Então aqui, uma pergunta clássica de concurso, caiu na prova de 2022 da Palhoça da Banca IESES, e ela traz o quê? 3 informações ali, e aí eu preciso verificar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, sobre as funções no Microsoft Excel, verifique as assertivas e assinale a correta. Primeira informação, então. Uma função é uma fórmula pré-definida que realiza cálculos usando valores específicos. E essa informação ela é correta, porque as funções eles são isso. Vamos dizer, por exemplo, eu tenho duas células, né? Uma célula tem o valor 5, a outra tem o valor 10. E eu quero fazer uma função para ela. Uma função, então, de cálculo. Eu boto lá igual, daí eu boto para onde está o 5, depois eu clico no mais e depois eu vou apertar ali onde está a outra célula. Ele vai fazer a soma. Então, é a informação correta. As funções, então, elas são essas fórmulas embutidas ali no Excel que aceitam argumentos, então, para fazer cálculos entre as células, né? As células é cada retângulozinho ali, tá bom, pessoal? Então, informação correta. 2. A 2 é o seguinte, ó, uma das principais vantagens de usar o Excel é a economia de tempo, pois elas já estão prontas, né? As funções, né? Elas já estão prontas e não é necessário digitá-las totalmente. Então, aqui também temos uma informação correta. Por quê? As funções elas economizam tempo por já estar pronto e muitas vezes elas são completadas automaticamente ali pelo Excel, evitando a necessidade de digitar longas fórmulas ali complexas, né? E algumas elas já estão mesmo salvas, tu tem opções ali que tu pode entrar no Excel e já está encontrando elas. Então, informação também é correta. E a 3 ali diz aqui, ó, a função sum adiciona valores. Então a função sum, ela é a função soma no português, né? É a função que utiliza justamente o Excel para fazer o quê? Somar os valores ali nas diferentes células, as células que são aqueles retângulos que eu falei para vocês. Ou seja, todas as afirmativas são corretas. Então a única alternativa que pode ser é o quê? É a letra A. As assertivas 1, 2 e 3, elas são corretas. Vocês podem ver que essa questão, ela tem 4 alternativas. Por quê? A banca IESES, que foi de onde eu tirei essa questão da prova de Palhoça de 2022, ela justamente faz o quê? Ela só tem 4 alternativas, tá? Por isso, então, que essa questão ela teve menos alternativas que as outras. A 4. A 4 fala sobre o que? Segurança das redes. Ó, no contexto da segurança das redes, qual é a principal função de um firewall? Firewall, se a gente traduzir ele ao pé da letra para o inglês, ele fala o quê? Parede de fogo, muro de fogo, né? Então, ele quer dizer o quê? A gente já sabe, então, assim, já pelo nome, eu já consigo ter uma ideia aqui, que é uma barreira para alguma coisa, né? Então, vamos lá. Letra A. Criptografar todos os e-mails enviados recebidos pelo usuário. Então, letra A, ela é uma alternativa o quê? Ela é uma alternativa incorreta, gente. Por quê, né? A criptografia, ela é tipicamente realizada por softwares de e-mail ou de protocolo de segurança e não é a principal função de um firewall. Então, informação incorreta. Letra B. Exclusivamente identificar e remover vírus e malwares do sistema operacional. Então, a principal função é de o quê? De um antivírus ou um anti-malware e não de um firewall, que lida, né, com o tráfego de rede. Então, informação incorreta. Letra C. Atuar como um filtro entre a rede interna privada e a rede externa à internet, controlando o tráfego de dados com base ali em funções pré-definidas. E essa é a afirmativa correta. O firewall, ele é um sistema de segurança de rede que ele monitora justamente o quê? O tráfego entre a rede de saída e a rede de entrada, né? Decidindo quais dados podem passar e quais não devem, né? Quais eles vão ser bloqueados. Então, ele é um conjunto de regras de segurança já pré-definidas. Então, ele funciona como uma barreira ali do computador, selecionando aquilo que pode ou não estar entrando no computador. Informação, então, a letra C é a informação correta. A letra D, que é fornecer autenticação em 2 fatores para todos os serviços acessados. Informação
incorreta também, tá bom, pessoal? A autenticação em 2 fatores é um método de verificação que não é função do firewall. E a letra E, ó, apenas acelerar o carregamento das páginas web, armazenando e copiando conteúdo. E essa é uma função do cachê, então as coisas ficam salvas em cachê para agilizar essa navegação, e não é uma função do quê? Do firewall. Resposta correta, então, letra C. Firewall, então, é um muro de segurança dentro da rede de computadores aí para decidir o que vai e o que não vai entrar nos nossos computadores, tá bom, pessoal? Vamos então agora para número 5, né? Número 5 aqui, então. Vamos lá, vou passar ela aqui, ó. Qual é a principal função de um navegador de internet, um browser? Daí a gente tem como Google Chrome, Mozilla, Firefox ou Microsoft Edge. Então, provavelmente vocês estão assistindo isso aqui, se não estiverem no aplicativo do YouTube, estão usando um navegador para abrir a página do YouTube. Então, essa aqui é muito fácil. Navegador, se você vê navegador de internet ou browser, ele é o quê? É justamente aqui onde a gente navega na internet, onde você entra ali, digita o endereço e aí pode estar acessando um determinado site, né? Um determinado local na internet. Então aqui, ó, letra A, gerenciar e enviar e-mails de forma criptografada? Não, errado, né? Isso aqui está incorreto, né? Isso aí é função dos programas como o próprio Outlook e o próprio Gmail, esses programas que fazem o gerenciamento dos e-mails. Letra B, conectar fisicamente um computador à rede mundial de internet. Errado, a conexão física ela é feita através das placas, do modem, né, dos cabos e não pelo navegador. Letra C, localizar, interpretar e exibir páginas da web, permitindo a interação dos usuários. E essa sim é a função correta. A função essencial de um navegador é enviar requisições, receber os dados e interpretar aquilo como código, renderizar ele para exibir você como página. Então é essa justamente a função do navegador. Eu vou digitar ali o endereço, então ele vai procurar lá na rede o endereço do site que eu estou procurando e vai me trazer e vai exibir esse site para mim. Então essa é a função de um navegador. Letra C é correta. Letra D, proteger o computador contra vírus e softwares maliciosos como malware. E aqui a informação incorreta, essa é a função dos antivírus, por exemplo, e não do navegador. E a letra E, apenas realizar pesquisas de palavras-chave na internet, sem exibir o conteúdo. Informação incorreta, isso é um mecanismo de busca que faz isso, né? Com o próprio Google, por exemplo. Mas não é função do navegador, não é isso que define o navegador. Informação incorreta. 6. Ó, em condições normais de uso, o Windows, configuração padrão, ao deletar o arquivo de um disco rígido, né, o que acontece com esse arquivo? Então vamos lá, eu tenho um arquivo no meu Windows, ali no meu computador, e aí eu vou fazer a exclusão desse arquivo e eu quero saber o que vai acontecer com ele. Vamos lá, letra A. Ele é excluído permanentemente do sistema sem possibilidade de recuperação? Informação incorreta. Porque quando você exclui um arquivo do Windows, ele vai para onde? Para a lixeira e fica por um tempo armazenado lá na lixeira, né? Então, ele não é excluído permanentemente, sem possibilidade de recuperação. Letra B. Ele é automaticamente enviado para a pasta arquivos de programa. Incorreto. Quando você faz a exclusão, ele é enviado justamente para onde? Para a pasta da lixeira, né? Informação aqui incorreta. Letra C. Ele é movido para a lixeira, de onde pode ser recuperado ou excluído definitivamente. Afirmação correta. É justamente isso que acontece. Pediu para excluir um arquivo, ele vai para a lixeira. E ele fica lá guardado por um tempo em que você pode daí estar tá recuperando ele, ou daí, dali da lixeira, você faz a exclusão de forma definitiva. Informação correta, letra C. Letra D, ele é compactado e salvo na área de trabalho. Essa informação ela também não é correta. E letra E, ele é transformado em um atalho, mantendo o arquivo original intocado. Informação incorreta também, tá bom? Então, letra C, ele é movido para a lixeira. Então, gente, lembrando, o arquivo, quando eu deleto ele, ele vai para a lixeira e fica lá guardando, esperando para ser excluído definitivamente ou para ir ser recuperado e voltar para o computador, tá bom? E aí a gente tem a número 7. Ó. O Windows possui ferramentas de manutenção para otimizar o desempenho do sistema. Qual o objetivo da ferramenta da limpeza de disco? Né? E agora vamos lá. O objetivo principal da limpeza de disco ali, eu vou dizer para vocês agora e vou analisar as alternativas incorretas, e aí é correto. Vamos lá, letra A. Ó, exclusivamente remover vírus e malware. Já falamos isso em outra questão. Isso aí é serviço para os antivírus, não tem nada a ver com essa função. Letra B organizar os dados fragmentados em um disco rígido, fazer a desfragmentação. Correto, essa é uma função da desfragmentação de disco, então a informação é incorreta, que a desfragmentação é justamente para otimizar as unidades. Letra C, localizar e remover arquivos temporários da lixeira e outros arquivos desnecessários para liberar espaço em disco. Informação correta. A ferramenta da limpeza de disco, como eu está pedindo aqui na nossa questão, ela faz justamente isso. Ela escaneia o disco rígido, permite a exclusão de arquivos que não são mais necessários ao sistema,
como arquivos temporários da internet, relatórios de erros, arquivos da lixeira, com o fim de liberar espaço de armazenar e às vezes melhorar o desempenho do seu computador. Então, letra D, formatar completamente a unidade de armazenamento, isso é incorreto, tá? Não há compactação automática, nem o destino ali, né, no caso. E letra E, criar um ponto de restauração para o sistema, também a informação é incorreta, essa função da ferramenta da proteção do sistema, tá bom? Então, informação incorreta. Vamos para o número 8, ó. Número 8, qual é a principal finalidade do software Microsoft Word Suite do Office? Então, lembrando aqui, software, programa. Então, ele está perguntando qual é a principal função do programa. Letra A, né? Ou seja, do Word, famoso Word. Né? A gente, professor, usa muito para fazer os seus planejamentos de aula. Então, aqui acho que não vai ter erro, né? Ó, realizar cálculos complexos e construir gráficos, informação incorreta. Isso aqui é uma função do Excel. Letra B, gerenciar e organizar grandes bases de dados e informação. Incorreto. Isso aqui quem faz é o Microsoft Access. Informação incorreta. C, criar, editar e formatar documentos como textos, ofícios, relatórios e monografias. Correto, justamente o Word é para isso, é um software do quê? De processamento de texto, e sua função principal é justamente ali, a criação, a edição, a formatação, a impressão ali de texto dentro das suas funções. Letra D, produzir apresentações de slides e dinâmicas e multimídias, informação incorreta, isso é uma função do Microsoft PowerPoint. Letra E, conectar e compartilhar arquivos na rede mundial de computadores, informação incorreta, né? Isso aqui é uma função de um browser de internet, por exemplo, ou até de uma própria nuvem, né, gente? Então, informação aqui incorreta. Vamos então, voltando aqui, então, só para confirmar. Letra C, informação correta. Word, tá bom? Vamos para o número 9. Vamos lá, então, gente, agora a questão número 9. Ó. Em uma planilha de Excel, o endereço B5 se refere ao quê? Letra A, nome de um gráfico dinâmico? Incorreto. Letra B, o valor da coluna B dividido pelo valor da linha 5. Correto. Parece certa, mas não é. E eu já vou explicar por quê. Letra C, função de soma automática? Incorreto. Tem um botão que faz diretamente essa soma automática, e não um botão chamado B5, tá? Letra D, uma célula localizada na intersecção da coluna B com a linha 5. Então, se você lembrar do Excel, o Excel tem lá em cima as letras que definem as colunas. Letra A, B, C, D e assim por diante. E daí do lado a gente tem as linhas, né, na vertical. Número 1, 2, 3, 4, 5. E cada célula ela tem um nome. E o nome é feito por onde? Pelo nome da letra, que está a coluna, e mais o número que está a linha. Então é na intersecção. É nesse ponto onde os dois se encontram. Então, correto. B5 se refere a onde a linha 5 se encontra com a coluna B, tá bom? E a letra E ali, ó, ao atalho para salvar pasta de trabalho. Incorreto também, não é isso que se refere dentro do Excel, tá bom, pessoal? Número 10. Qual é a principal função do Microsoft PowerPoint? A gente falou na primeira questão. Então, ó, Microsoft PowerPoint, vamos lá. Criar índice remissivo de documentos, né? Não, a gente falou já no começo, isso não é função. Isso aí quem pode fazer é o Word. Então, informação incorreta. Letra B. Gerar relatório financeiro detalhado com planilhas de cálculo. Planilha, Excel, gente. Informação incorreta. Letra C. Projetar, criar, editar e exibir apresentações compostas por slides que podem conter textos, gráficos, imagens e vídeos. Informação correta, o PowerPoint faz isso, a apresentação de slides, ele cria, ele edita, né? Então, informação incorreta. Letra D, enviar e receber e-mails no ambiente corporativo. Informação aqui também incorreta, né? Não é essa. É dentro do Microsoft, quem faz essa função? O Microsoft Outlook. Informação incorreta. E letra E, desenhar projetos arquitetônicos em modelos 3D. Essa informação também é incorreta, a gente não tem dentro da suíte do Office essa opção de programa. Então, PowerPoint faz o quê? Apresentações, slides e por aí vai. Então, informação correta, letra C. Número 11 agora, ó, no Excel. Voltamos ao Excel. No Excel, toda fórmula que utiliza uma função pré-definida, como soma, média ou C, deve começar com qual caractere? Então, eu preciso fazer um cálculo. Essa aqui eu tirei de uma questão também da prova de Palhoça, se não me engano, da FEPESE de 2023 ou 2024. E ela pergunta ali, quando eu vou fazer pedida uma ordem de função para uma célula no Excel? Ah, eu quero que essa célula faça soma de toda uma coluna ali de valores que eu tenho. Como que eu vou fazer isso? Ela vai começar sempre com um símbolo. Qual que vai ser o símbolo? Igual. Sempre igual. Ah, eu quero que seja igual soma, então vai ser igual, soma, abre parênteses, clico na célula que eu quero, nas células que eu quero somar, fecho parênteses. Então, né, o parênteses ele faz parte, mas ele não entra. Supenido é parte de outra coisa que não é necessariamente o início da função ali, né? Então, supenido
que é o jogo da velha ali, entra como código, mas ele não é o início, né, que é o que está perguntando aqui para a gente. Ó. Toda forma utiliza uma função pré-definida que deve começar. Então, ou seja, o suspendido até pode estar dentro ali de alguma função, mas ele não é o que inicia. Letra C, então, correta é o quê? Sinal de igual. Igual, sim, é o que inicia todas as células, todas as funções dentro de uma célula do Excel. Começa pelo igual. Sinal de exclamação também não. E a aspas, ela também entra dentro das funções, mas ela não é o que inicia as funções. Então, vai iniciar uma função no Excel, tem que começar com igual. Tá bom, pessoal? Vamos para o número 12, ó. Agora aqui, ó, falando de novo de dispositivos portáteis. Ó. Um dispositivo portátil que se conecta ao computador, geralmente via porta USB, e utiliza memória flash, sendo comumente usado para transferir arquivos entre máquinas. Letra A, então está falando o quê? A letra A fala que disco rígido. O disco rígido é o HD do computador. Então o HD ele não é portátil, né? Ele, apesar de ter conexões ali com USB, ele geralmente ele não usa memória flash, né? A não ser que seja um modelo SSD interno. E dificilmente vai perguntar isso numa prova desse estilo para vocês. Então, disco rígido, isso você precisa saber. O disco rígido é lá, é o cérebro do computador. Ele está lá dentro, junto com a placa-mãe. Ele não é removível, tá? Não é. Então, essa informação é incorreta. Memória RAM. A memória RAM não é um dispositivo de armazenamento a longo prazo, né? Ela é utilizada, né? Ela não é usada assim para transferência de arquivos, né? Ela é para não perder os dados ali, você está desligando o computador. Então ela é volátil e ela não é portátil, tá? Letra C, pendrive, ou unidade flash USB. Corretíssima. É isso mesmo, né? O pendrive é basicamente a descrição dele é a questão. Então o pendrive ele é uma memória flash que pode ser removível de um computador para o outro. Letra D, a placa de vídeo. Placa de vídeo não é, além de não ser um dispositivo de armazenamento, ele também não é portátil, né? Ela fica dentro do computador para processar os gráficos, né? Então, informação incorreta. E por último, o processador, que é a CPU. O processador, que é o real cérebro do computador, que é responsável por executar as instruções, ele não é um dispositivo portátil. Portanto, informação incorreta. Única alternativa correta seria o quê? Letra C. Tá bom, pessoal? Número 13. Qual é o termo correto para se referir ao arquivo de documento, texto, com imagem, planilha, etc., que é enviado junto à mensagem de e-mail? Então, ele está perguntando o seguinte: eu vou mandar um e-mail, preciso enviar um arquivo junto com esse e-mail. Como que a gente chama esse arquivo? Primeiro, é CC com cópia, né? A primeira alternativa. Informação incorreta. CC ele é um campo ali no cabeçalho do e-mail que você pode estar usando ali para incluir um destinatário secundário. Ah, eu vou mandar para Maria um e-mail e eu preciso mandar para a Joana também. Daí eu uso esse campo do CC ali para botar o nome da Joana também. Então, é isso dentro do e-mail. Informação incorreta não é o que está pedindo a questão. Letra B. A assinatura digital. A assinatura digital é tipo uma criptografia para autenticar o remetente, né? E o arquivo, né? Ele não é o arquivo enviado em si. Então, ele não entra dentro dessa função. Letra C. O corpo da mensagem. O corpo da mensagem é a área principal. É ali onde você vai escrever a mensagem que você quer passar. Informação incorreta. Letra D. O anexo, attachment. Essa é a informação correta. Por quê? O anexo é isso. O anexo é o que você bota lá no anexo, justamente, que ele normalmente é um ponto, um clips, você vai clicar nele, vai anexar aquilo que você quer enviar junto do e-mail que não faz parte do corpo da mensagem. Então, informação correta, letra D. E por último, é o spam, né? O spam ali é um termo que a gente chama geralmente de mensagens que são enviadas em massas, não solicitadas pelas pessoas. A gente normalmente recebe muito nos nossos e-mails, tá? Então, não entra dentro da pergunta. A pergunta era o quê? Qual é o termo correto para se referir ao arquivo que é enviado junto ao e-mail? Junto ao e-mail que vai além da mensagem no corpo principal, é o quê? O anexo, tá bom, pessoal? Então, a informação correta, letra D. Penúltima questão, ó. Em um contexto profissional, qual é a principal recomendação de segurança e ética relacionada ao uso de redes sociais? E aqui a gente está falando aqui um pouco de ética no trabalho, né? Envolvendo as redes sociais, que hoje a gente sabe que estão permeando os nossos trabalhos. Então, aqui a gente, ética e rede social. Vamos lá, letra A. Ó, postar todas as informações e projetos sigilosos da empresa para divulgação. Informação incorreta, né? Essa é uma grande violação, né, da ética na segurança, né? E ela pode causar grandes prejuízos à empresa e também ao funcionário, né? À prefeitura, ao estado e também ao funcionário. Então, informação incorreta. Letra B. Ignorar todas as políticas de uso das redes nas organizações. E também está incorreto. Normalmente as próprias redes, aí elas criam normas para o uso, né, das suas redes sociais e o funcionário ele deve, o servidor ele deve seguir as normas desses protocolos ali de manuseio das redes. Letra C. Evitar compartilhar informações confidenciais ou sensíveis
sobre a empresa, clientes ou colegas de trabalho. E essa aqui, né, é correta, né? Porque a gente não deve divulgar informações confidenciais ou sensíveis sobre a empresa, né? Clientes ou colegas de trabalho. Isso aqui acho que está claro, né? É ética, né? Um princípio aqui de confidencialidade, né? Das informações. Então, informação acho que bem clara que essa seria a alternativa correta. Letra D, usar sempre a mesma senha do e-mail e do sistema da empresa nas redes sociais pessoais. Então, não é ideal você ter todas as senhas iguais, né? Justamente por quê? Porque quando se descobrem a tua senha para um, conseguem mexer ou conseguir mexer, né, no sistema da empresa, no e-mail. Então, o ideal é ter senhas diferentes e entre os diferentes serviços que você precisa ter senhas cadastradas. Letra E. Eu sei que é difícil isso estar voltando aqui, porque eu também tenho senhas iguais em algumas coisas, então o ideal é manter sempre senhas separadas. Letra E. Manter todos os perfis públicos, sem restrição de visualização. Tá, embora, né, ela seja uma escolha pessoal, um contexto profissional, a recomendação de segurança é que geralmente mantém as informações pessoais e profissionais, né, separadas, né, usando essa questão de configuração, para que nem todos tenham acesso. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra C, que é justamente essa questão de evitar compartilhar informações confidenciais ou sensíveis sobre empresas ou colegas de trabalho ou até de clientes. Tá bom, pessoal? E na última, 15, vamos lá. No computador, qual é o componente considerado o cérebro da máquina responsável por executar todos os cálculos e processar as instruções dos programas? Letra A, Windows. Informação incorreta, porque o Windows é sistema operacional. Ele é um software, né, que é o sistema operacional que está aí na maioria dos computadores, que ele faz o quê? O gerenciamento entre os programas, a apresentação para quem está usando o computador ali. Ele não é componente físico, então a informação incorreta, tá? Letra B, o browser. A gente já falou numa questão, o browser ele faz o quê? Ele busca as páginas que a gente quer acessar na internet e nos apresenta ali. Então essa é a questão básica do browser, né? Então ele não é o que? O cérebro do computador. Letra C, placa-mãe. Aqui poderia ser uma casca de banana, confundir aqui o concurseiro que vai fazer a prova, né? Mas a placa-mãe, ela é a placa principal, ela é a placa que conecta todos os componentes, funciona como se fosse uma espinha dorsal do computador, mas ela não é o processador, tá bom? Então, informação incorreta. Letra D, memória RAM. Já falei para vocês aqui antes, a memória RAM ela é a memória que armazena temporariamente os dados, né? E as instruções dos programas. Então, justamente por quê? Para, às vezes, eu estou desligando meu computador, né? E ela mantenha essa informação salva até eu ligar novamente ali. Então, ela é uma memória de curto prazo, não é o processador do computador. E aí temos letra E, unidade central de processamento, CPU ou processador. Correto. Apesar de parecer, às vezes a gente fica em dúvida, que parece muito óbvia, mas é isso mesmo, né? A CPU, né, que é a Central Processing Unit, que se chama, é o processador, é o componente físico que realiza que todos os cálculos, toda a organização e todo o processamento de dados de um computador, por exemplo. Então, informação correta, a letra E. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu fiz aqui um mix de 15 questões que mais caíram sobre tecnologias e informática nos últimos concursos, principalmente para professor aí dos últimos anos. Espero que tenham entendido, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tem, né, várias questões aí que vocês podem estar estudando na internet aí. Eu peço que deixem as dúvidas aqui nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações quando tem vídeo novo, tá? E até a próxima aula, pessoal. Valeu!